E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos começar hoje já um rápido tutorial aqui para dar uma olhada aqui no plano de estudo doutorado do sétimo ano ensino fundamental, o volume 2, 2021, já é material do segundo bimestre, né? Que começa a partir de amanhã na rede pública mineira. Vamos por partes então, beleza? Aqui está o sumário, né? Quais são os conteúdos que vai ser trabalhados em 6 semanas, né? Ou seja, ele vem um pouquinho maior do que o anterior, que só veio com 4 semanas, e é uma continuidade, né, do PET volume 1. Né? Em específico aqui eu estou trabalhando com o material do sétimo ano. Então vamos por partes. Semana 1 nós vamos trabalhar um pouquinho da crise do feudalismo e o surgimento do capitalismo. Vamos trabalhar mercantilismo, a chegada dos portugueses no Brasil, reinos e impérios africanos, humanismo e renascimento, reformas religiosas. Então basicamente isso aqui é o ciclo e o período que nós denominamos Baixa Idade Média. Como nós já falamos de feudalismo no primeiro bimestre, nós vamos fazer um reforço, né, sobre o que foi o feudalismo, para a gente entrar na crise. Né? Mas vamos falar da semana 1, porque afinal, nossa primeira semana de trabalho, página 95. Vamos rolar até lá e ver o que tem para nós aqui. Sim, tá aqui, né? Como se esperava, né? A gente vai trabalhar ali a Baixa Idade Média e início da introdução ao modernismo, né? Transição para da Idade Média para a Idade Moderna. Aqui já tem um texto base que fala sobre a crise do feudalismo, né? O surgimento do capitalismo, uma breve apresentação aqui, falando um pouco sobre o sistema feudal, tal. Vamos lá. Nesse primeiro momento nós temos uma totalidade apenas de 5 atividades, né? Sendo todas questões abertas. Então vamos lá. No decorrer das nossas aulas eu vou estar disponibilizando para vocês o material de apoio, né? Feudalismo, como nós falamos anteriormente, né? Foi um processo que ocorreu pós queda do Império Romano, né? Por volta mais ou menos do ano 400, 495. Muda bastante de livro de história para livro de história, mas ele surge após a fusão de várias culturas, principalmente com a cultura, né, das tribos germânicas. Né? O feudo não era nada mais nada menos do que uma grande propriedade de terra, e ali se fazia alguns pactos, né? O mais famoso dele que é o Pacto de Sucerania e Vassalagem, né? No qual alguém em troca de algum favor, em troca de poder, ele recebia, né, o compromisso de cuidar dessa terra, né? E quem cuidava dessa terra se chamava senhor feudal. O início, esse primeiro momento nós chamamos de Alta Idade Média, né? Que vai basicamente até o ano 1000. O que parece como proposta inicial, quando nós falamos de crise do sistema feudal, nós já estamos falando de Baixa Idade Média. Nós estamos falando do final da Idade Média para a transição para a Idade Moderna, que é quando surge, né, o capitalismo. Né? O que seria esse capitalismo? A crise do feudalismo também, dentro desse processo da Baixa Idade Média, nós temos o renascimento comercial e urbano, né, o renascimento do comércio. Nós falamos sobre o comércio no PET volume 1. Esse renascimento do comércio, ele obriga toda uma mudança, né, na estrutura de poder na época. Né? A economia, ela é comum que ela dite o ritmo, né, da história. Né? Vamos dar uma olhadinha nas questões aqui. A sociedade feudal era bem fechada e possuía pouca mobilidade social. Né? Isso aqui é importante. Isso quer dizer que o indivíduo, na posição social que ele nascia, ele morria. Se ele nascia camponês, morria camponês. Não é igual hoje, por exemplo, que talvez seu avô foi agricultor, seu pai agricultor, significa que você vai ser agricultor. Não é bem assim. Hoje existe muita mobilidade social. Né? Explique a função dos estamentos. Sociedade estamental, ela é rígida. Significa que se o indivíduo nasceu naquele estamento, estamentos são divisões. Ali ele permanecia. Né? Os estamentos da Idade Média, né, eles são bem simples. Né? Eles falam que os que rezam, os que lutam e os que trabalham. Os que rezam é referente ao clero, igreja, né? Principalmente em específico o alto clero, ele era mais beneficiado, e tinha o baixo clero, que não tinha tanto benefício assim.
Os que lutam são os cavaleiros, que quase sempre provêm da nobreza, sangue nobre, né? Eram proprietários de terra, quase sempre eram pessoas de grande poder que, que só usufruíam dos bens da sociedade mesmo, né? A gente chama isso carinhosamente na história de parasitas da história. E os que trabalham eram quase sempre o servo, né, o camponês. Esses são os três estamentos, né, da sociedade feudal, né? O sistema feudal começa surgindo no reino dos francos por volta do século VII, mas entra em crise a partir do século VI. Explica o que fez o sistema feudal entrar em crise, né? Perdão, século XI, né? Século VII na história é basicamente o ano 700, ano 700, né? Não especifica, e ano 600, perdão, sempre uma à frente, né? E o século XI, ele equivale mais ou menos a partir do ano de 1001, né, até 1100. Explica o que fez o sistema feudal em crise. Na história, tudo que entra em colapso, né, entra em crise, quase sempre é devido a uma questão de mudança sociocultural, econômica. Então sempre vai ter uma mudança, né? O sistema feudal, principalmente ali a partir do ano 1000, né, que é o século X, na transição para o XI ali, ele passa por grandes mudanças econômicas. Então a necessidade econômica era que vai acabar com o sistema feudal. O que era o sistema feudal? Era uma série de grandes propriedades, né, divididas em toda a Europa, né, como se fossem lotes grandes. Cada um ali tinha um senhor feudal, tinha uma justiça própria, tinha uma lei, uma regra. Então, na verdade, para o comércio não funciona muito bem, né, porque o comércio ele depende de um sistema unificado de moeda, ele depende de um modelo de tributação para ele funcionar bem. Se você pensar que no século XXI ainda o comércio ele tem dificuldade de funcionamento ainda por essas questões políticas, né, político-econômicas, né, políticas econômicas, então você pensa como que era isso no final do feudalismo, por exemplo. O que é o feudalismo? O feudalismo é a crise final do Império Romano, que foi um grande império da Terra, foi um grande momento da história. Então ele entrou em colapso. Então o próprio sistema feudal também ele era algo que não aguentaria por muito tempo. Na medida que a sociedade foi mudando, ele precisou se transformar até a sua crise final, né, que ele deixa de existir. Uma das principais características do feudalismo é a relação sucerania e vassalagem. Analise como funciona essa relação, né? O sucerano ele era dono da totalidade da terra e ele tinha seus vassalos, né? Esse pacto de sucerania e vassalagem, ele era um pacto no qual o vassalo ele era totalmente, né, subalterno ao seu sucerano. Então ele era responsável pela terra, ele usufruía desses bens, mas o bem ele pertence ao sucerano. Essa informação também ela está no texto acima. Como nós estamos falando de forma mais resumida e mais branda, né, para que não estenda muito o vídeo, então depois vocês vão dar uma olhadinha para mim. Por volta do século XI, começa a surgir na Europa a burguesia. Explico o que era a burguesia. O termo burguesia ela é referente a uma classe social que vai provir principalmente do comércio, né? Cidade na Europa, na Baixa Idade Média, se chamavam burgos. Então, portanto, quem mora na cidade é burguês. E as pessoas que na totalidade começaram a ocupar os meios urbanos eram pessoas que viviam do comércio. Então, se ligou burguesia também à questão do comércio, né? Ela acabou se tornando uma classe muito rica e muito importante, né, para a manutenção dos estados, principalmente os chamados estados nacionais que vão vir pós-idade feudal, né? 5. Que ali é um texto, né, que ali a mulher tenha sido uma inferior, algo sobre que não há dúvida nessa sociedade militar e viril, com a subsistência sempre ameaçada, e onde, por conseguinte, a fecundidade era antes uma maldição do que uma bênção. A mulher não era honrada. E parece que o cristianismo pouco fez para melhorar sua posição material e moral. Ela é a grande responsável pelo pecado original. Com base nesse texto, analise qual a visão da sociedade feudal tinha da mulher. Na verdade, a cultura bíblica ela é extremamente machista, né? Então, a sociedade cristã e também a estrutura da sociedade feudal ela é uma sociedade machista. Ela é uma sociedade que a maior parte dos que faziam parte dela, por exemplo, todo o sonho de um nobre era ter um filho varão, um filho homem, né?
durante muito tempo isso prevaleceu na história, né? Se você pensar que a mulher ainda ela tem uma dificuldade ainda de inserir no mercado e ocupar determinadas posições, você vai chegar à conclusão que durante a sociedade feudal, uma sociedade do ano de 1100 mais ou menos, isso era muito mais complicado, né? Também remete à questão do papel subalterno da mulher. Mas, para não prolongar, né, eu encerro por aqui a semana 1. Forte abraço, muito obrigado, ótima aula.